Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, vou escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração para ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham. Muito boa noite para todos, sejam bem-vindos à nossa pregação cristã. Novamente aqui nós colocamos a nossa mente, a nossa fé nas mãos do Senhor. Na continuação das desgraças que têm acontecido pelo mundo fora, aqui nos Estados Unidos e também aqui em Massachusetts, onde a semana passada, esta semana, tem sido uma das semanas piores para morte, mais doenças, e na continuação para a próxima semana, da mesma maneira, que nós podemos ver que só Deus pode nos ajudar e nós colocamos a nossa fé nas mãos do Senhor. E assim nós trazemos a palavra de Deus à nossa memória e nós aqui se juntamos na fé, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Nesta noite que nós celebramos a terceira aparição de Jesus Cristo depois da sua ressurreição, nós vamos entrar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Nós trazemos nesta noite uma preparação de exemplos de Jesus Cristo. Nós podemos abrir a nossa Bíblia, se tem na sua casa à mão, em João capítulo 21, para nós lermos o Evangelho de São João, do capítulo 21, do verso 1 a 14. Boa tarde. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Naquele tempo, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, segundo João, nós temos a história da terceira aparição de Jesus aos seus discípulos. Primeiramente, quero dar a boa noite às pessoas que, de costume, estavam aqui presentes conosco, estão escutando as suas casas, mas quero-vos lembrar que nós sentimos a vossa falta e nós não podemos esperar para o dia em que vocês voltem novamente aqui ao nosso lugar. Falando em lugar, é um exemplo que o significado da barca. A barca é um lugar. Pela terceira vez, Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos e agora não somente numa visão, mas apareceu realmente participante aos seus discípulos que voltaram ao seu hábito, ao seu trabalho antigo. E isso é importante que nós possamos aprender com o Evangelho de hoje. Depois da morte de Jesus Cristo, ainda mesmo depois de terem ido e não terem encontrado o corpo de Jesus Cristo, além dos anjos terem anunciado que Jesus que era ressuscitado e que estava vivo, além de Maria Madalena ter sido testemunha, como nós falámos terça-feira passada, que Jesus estava atrás dela, Jesus falou com ela, Jesus se apresentou a ela e Jesus diz: vai dizer aos discípulos o que eu te falei. Mesmo assim, os discípulos estavam desmorecidos, tristes por ter perdido o seu amigo, o seu mestre Jesus Cristo. Eles tinham esquecido os ensinos de Jesus Cristo. Vai e prega para todo o mundo, a toda a criatura, este meu evangelho. Eles esqueceram-se que Jesus Cristo disse que ia ressuscitar no terceiro dia, que ia para o céu. Eles esqueceram-se de muitas coisas dos ensinos de Jesus Cristo. E acontece o que Pedro disse: eu vou pescar. Eu vou pescar. Talvez estava esmorecido, triste. Ia voltar novamente à sua profissão de pescador. Eu vou pescar. E então os discípulos disseram, outros discípulos: eu vou contigo. E foram pescar. A civilização firmada
que a lancha, que a barca é um lugar de ajuntamento. Representa o lugar da igreja que nós vamos para orar a Deus. Nós nos juntamos como seus discípulos, como seu corpo. E eles pescaram toda a noite. Não pescaram nada naquela noite. Nós podemos aprender da noite dos discípulos, pescando. Pescadores profissionais, mas não apanharam o peixe. Às vezes, quando Jesus Cristo não está na nossa vida, participando da nossa vida, porque nós vimos que eles foram pescar porque eles não prestaram atenção aos ensinos do Mestre Jesus Cristo, às suas palavras. E eles estavam desanimados, eles estavam tristes, eles iam para trás com o seu ofício velho. E por muitas vezes nós que não colocamos a nossa fé em Deus, nós não ouvimos as palavras de Deus. E assim, da mesma forma, nós continuamos a fazer alguma coisa por costume, por hábito, mas não seja a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo. O que importa aqui é que eles pescaram toda a noite e não fizeram nada. E já tinham conhecimento. No entanto, de repente, Jesus vem ao encontro deles para fazer a diferença completamente na vida dos apóstolos. Além dos ensinos de Jesus Cristo em vida, além da morte de Jesus Cristo e a ressurreição, os discípulos ainda não estavam confirmadamente fiados nesse acontecimento, porque parecia um impossível. É uma coisa que não pode acontecer. Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo foi pregado na cruz e não há maneira, forma nenhuma que ele voltasse à vida, porque nunca aconteceu na vida de ninguém. Todos morrem, saem e não voltam. Assim eles pensavam também que era Jesus. As palavras de Jesus lhe deram um ânimo quando ele disse, e deram coragem quando ele disse, vai e envia a rede ao lado direito da barca. Aqui nós podemos ver, depois de toda a noite pescar, já estavam cansados. Mas eles obedeceram a Deus. E na sua obediência a Deus, eles testemunharam de mais um milagre que Jesus fez na sua terceira aparição depois da ressurreição. Aqui, só um pouco mais distante da terra, eles lançaram as redes e eles apanharam uma quantidade de peixe. Mas a história não acaba por aqui. A história acaba que, quando Jesus disse para lançar as redes, as pessoas ficaram sem o conhecer. Eles não conheceram Jesus Cristo. Lembras-te que Maria Madalena não conheceu Jesus Cristo quando ela voltou-se cara em cara com Jesus Cristo e não o conheceu? Assim os discípulos também encontraram Jesus Cristo na praia e não conheceram Jesus Cristo. E o que isto significa na nossa vida é porque será que a gente não conhece quem Jesus Cristo é na nossa lancha, na nossa barca, no nosso dia a dia? Nós ouvimos falar em Jesus Cristo, nós acreditamos um tanto em Jesus Cristo, mas nós não temos o conhecimento, nós não temos a firme fé nesse Jesus Cristo. Jesus estava muito perto da embarcação. Jesus estava muito perto dos seus discípulos. E hoje, Jesus Cristo está muito perto da nossa vida. Para alguns de nós que têm o Espírito Santo em nós, nós reconhecemos a presença do Senhor. Para aqueles que nunca receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo está perto de nós, à beira da tua vida. Isto mostra o que aconteceu que os apóstolos não apanharam peixe toda a noite. Jesus disse, lança a rede ao lado direito do barco. E a rede ficou cheia de peixe. O que será que Jesus está pedindo para que faças na tua vida hoje? Nós estamos falando com pessoas com dificuldades, pessoas com doenças, pessoas que não veem uma saída, pessoas que estão fechadas, cerradas numa escuridão da vida. Pessoas que estão vivendo completamente na escuridão da vida.
que será que Jesus nos está falando? O que será que esta mensagem do Evangelho nos traz para o nosso dia a dia? E a gente depois vai reparando e vê, se prestarmos atenção às palavras de Jesus, se nós verificarmos que elas são palavras de vida, palavras verdadeiras. Porque se nós não acreditar que elas são palavras vivas, palavras para a nossa vida, os ensinamentos de alguém em que partilha conosco o nosso dia a dia, que é Jesus Cristo. Vocês podem imaginar os apóstolos verem uma pessoa na praia e quando ele disse, vocês lancem as redes, o discípulo que ele mais amava disse, é o Senhor. João reconheceu, é o Senhor. E Pedro acreditou. E ele vestiu-se, estava nu e veio ao encontro do Senhor. É interessante aqui neste ponto que Jesus Cristo estava na praia. Mas o que é que aconteceu na praia? Quando os discípulos saíram da barca, eles notaram que na praia havia peixe frito e pão fresco. E Jesus disse, traz algum dos peixes que tu apanhaste. O que é que significa em Jesus dizer ao discípulo, traz algum dos peixes que tu apanhaste? Para muita gente, talvez não tenha significado. O significado bíblico é Jesus não trabalha sozinho. Jesus nunca trabalha só. Jesus sempre nos convida para nós compartilhar com Ele, para nós participar no nosso dia a dia com Ele, como nós devemos também convidar Jesus Cristo para viver dia a dia na nossa vida conosco. Jesus Cristo que tinha o pão cozido, o peixe frito. Jesus Cristo, aquele que multiplicou o pão e o peixe. Ele não precisava que os apóstolos trouxessem peixe. Mas ele queria nos ensinar que nós temos que compartilhar com Ele na nossa vida. Assim foi a quantidade que dizem 153 peixes grandes que tinha na rede. Até parece impossível quando eles puxaram a rede em não ter arrebentado, mas dizem que a rede que segurou esse peixe. Lançai a rede à direita da barca. Qual é a diferença? Uma lancha tão pequenina, se era à direita, se era à esquerda. A gente, se não andar com o passo certo com Deus, nada funciona, nada trabalha. Nós, se não seguirmos a palavra de Deus como a palavra de Deus nos dirige para que a gente siga, nós perdemos o sentido de tudo. Nós perdemos o valor das promessas de Deus. Nós perdemos o valor da palavra, dos ensinos de Jesus Cristo. Quando Ele disse que nós queremos o sal da terra, nós temos que seguir a receita, a Bíblia Sagrada, para que nós se torne o sal saboroso, a comida saborosa, a mensagem saborosa de Deus para o povo. A rede para nós poderá significar a nossa atenção, o nosso zelo, a nossa ideia da vida, a nossa maneira de pensar e de agir. Isso é o que a rede significa para nós. Todos nós, mesmo conhecendo Jesus, somos tentados a fazer coisas sempre do mesmo jeito. E nós podemos reparar para nós, reconhecer para nós próprios, quando nós mesmo conhecemos Jesus Cristo, nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, nós lemos as palavras de Jesus Cristo, mas mesmo assim, nós somos tentados a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Nós não gostamos de mudanças, pois estamos apegados às coisas, às raízes, no que aprendemos desde criança. Dessa maneira, nós conseguimos também evoluir como pessoas compreendidas que, como seguem Jesus Cristo. Nós nem sequer podemos imaginar, nós não podemos acreditar como é que pessoas seguem Jesus Cristo. Porque nós estamos habituados à nossa maneira, da maneira que nós, quando nós éramos crianças, da maneira que nós aprendemos. Nós temos uma rotina da vida que nós não queremos mudar e Jesus Cristo veio para que nós transformássemos a nossa vida.
Transformar a nossa vida quer dizer que nós mudamos de vida por completo. Quando nós seguimos para um lugar que nós pensamos muitas vezes que os caminhos são certos, a Bíblia diz que para o homem parece que são certos, mas são errados e nos levam à morte. O Evangelho de Jesus Cristo é o ensino da nossa vida para tudo e sempre para melhor. Para melhor, se nós compreendemos como é seguir Jesus Cristo, pois não obedecemos às suas ordens e suas mudanças. Jesus agora também quer nos ensinar a pescar alimento para a nossa alma e nos orienta desta maneira. Completamente inovadora que se deve às nossas ações, às nossas escolhas, à nossa maneira de viver, as nossas ideias do nosso modo de viver, e por isso ele também nos diz: vinde comer. Ele nos convida, Jesus, que sempre fez a questão de alimento dos seus discípulos e significá-los a partir do pão, também compartilhando com nós que é a sua palavra. Jesus usou o símbolo do pão para que a gente compreendesse, porque a gente todos temos que comer, todos temos que ter alimento, por causa daquele ele disse: faça isso em minha memória. Faz isso em minha memória, quer dizer, nós quando comer pão, quando nós estamos a morder o pão, quando nós estamos tomando o alimento para o nosso corpo, nós devemos estar a se lembrando do corpo de Jesus Cristo na cruz, o sacrifício que ele fez na cruz, e por causa disso, a semana passada nós celebramos a sua morte. O significado da palavra de Deus, que é o pão para o nosso espírito. Não é comida, como disse Jesus, não é o que entra para a boca do homem que faz o homem. Nós não podemos pensar que nós temos que tomar nosso Senhor pela boca, nós temos que o receber no nosso coração. A sua palavra. E o sangue, que é a nossa fé, o sangue que apaga os nossos pecados, o sangue que nos dá o perdão, é isso que significa. Nós temos que reparar nesse sentido. São duas coisas que nós podemos aprender do Evangelho de hoje, que nos chama a atenção. A primeira é que os discípulos passam a noite toda pescando e não apanham nada. Isto significa que o começo do anúncio da Boa Nova, logo depois da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, não foi fácil. Nem sequer os discípulos compreendiam. Muito trabalho e pouco resultado. É a Boa Nova de Cristo. Para nós que recebemos a chamada de Cristo para pregar a palavra de Deus, nós entendemos, porque o Espírito Santo nos diz que é muito trabalho e pouco resultado. São muitos os convidados, mas poucos os escolhidos. São as palavras de Jesus Cristo. O anúncio da Boa Nova, logo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, não foi fácil. Muito trabalho, pouco resultado, pouco peixe na rede, mas eles continuaram tentando, mesmo desanimados, a pescar toda a noite. Nós temos que tentar e nós temos que seguir Jesus Cristo, ainda que as coisas não estejam a nosso favor. Porque algumas vezes, quando as coisas não estão a nosso favor, é uma prova de Deus para a nossa vida. Qual é a fé que nós temos em Deus? Se a gente, de verdade, recebesse tudo o que nós pedimos a Deus, nós não precisávamos ter fé. Nós tínhamos as coisas que nós precisávamos. Mas o que é importante é que Deus nos ponha à prova para saber o que é o nosso coração, a nossa alma. Qual é a nossa fé que tem em Deus? Fé quer dizer que é acreditar numa coisa que não se pode ver. É acreditar que recebeste uma coisa que ainda não recebeste. Que não as podes ver na tua mão. Eu sei que tenho a graça e as promessas de Deus na minha mão. Eu não preciso de ver. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito nas suas promessas. Eu acredito na sua palavra. E por isso é que eu sei que eu tenho. Eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a salvação interna. Eu tenho o céu à minha espera. Mas eu não preciso ver para crer. Porque eu sei que Deus que existe. Eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados. E eu sei que Ele ressuscitou para que eu ressuscitasse um dia com Ele para ter a vida eterna. A segunda é que eles ainda não se despertavam, a continuação, unidos. Eles ainda estavam unidos, apesar das dificuldades da noite. Não apanhar peixe. Os discípulos ainda estavam unidos. O povo cristão se une. O povo cristão não é dividido. Não tem divisão. Divisão é para o povo religioso. O povo cristão segue Jesus Cristo. Em qualquer parte que esteja.
Nós sabemos que nós não podemos estar juntos fisicamente no mesmo lugar, mas nós estamos juntos espiritualmente na palavra de Deus, nas suas promessas, e recebemos a sua glória. Quase todos ainda são 7. Pedro, na frente, que tomava a iniciativa. Junto dele estava Tomé, estava Natuel, Tiago, João, mais 2 outros discípulos a cujo nome não estão registados neste Evangelho. Em João 21, 4, 6 diz: nova ordem de lançar a rede, que é comparável à ordem de Jesus Cristo: segue-me. Jesus Cristo nos convida, nos chama. De manhã cedo, quando vem a voltar da pescaria, Jesus está na praia, mas eles não o conhecem. Jesus pode estar hoje na tua vida e tu tens aquela falta de conhecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo está na tua vida ou ele está perto de ti? Se acreditas nele e recebeste Jesus Cristo está na tua vida em Espírito Santo, que é prometido por Deus, e se nunca o recebeste, Jesus Cristo está tão perto de ti, que em qualquer altura, em qualquer momento, tu fazes a decisão em o receber, tu podes receber Jesus Cristo. Depois de Jesus dizer, lança a rede, eles lançaram a rede e eles apanharam muito peixe. Lançaram eles e ficou cheia de peixe que não deram conta de puxá-la. É a palavra de Jesus que faz crescer a comunidade. É a mesma abundância que já notamos quando Jesus mudou a água em vinho. O sinal de amor de Deus, enquanto partilhou os pães no monte, João 2, do verso 1 a 12, e João 6, do verso 1 a 15, João 21, do verso 7 a 8, o amor é capaz de reconhecer Jesus. Nós temos que amar para reconhecer Jesus. Porque é isso que eu digo muitas vezes, como disse os mandamentos de Jesus Cristo, amai o próximo. Está muita gente que quer ver Jesus na vida, quer que Jesus compartilhe na sua vida, mas não quer amar o próximo. E nós, se não amar o próximo, o amor é capaz de reconhecer Jesus Cristo. Quando nós amamos, nós reconhecemos. Vendo o resultado da pesca do discípulo, amado, disse a Pedro, é o Senhor. O amor é capaz de reconhecer a presença de Jesus Cristo nas coisas que acontecem na nossa vida. O amor é capaz disso. Ouvindo isso, Pedro estava nu. Isto é um ensino bastante importante para a nossa vida. Porquê? Porque aos olhos de Deus, todos nós estamos nus. Deus não olha para a roupa que nós temos vestido, nós temos nus. Deus olha ao nosso interior. Não há nada escondido aos olhos de Deus. Aqueles que acreditam em Deus ou não acreditam em Deus, porque o que acreditas não muda quem Deus é. Só o que tu acreditas só muda o que Deus faz na tua vida. Mas não muda quem Deus é. Deus continua a ser Deus. Se eu acreditar em Deus, Deus é Deus. Se eu não acreditar em Deus, Deus continua a ser Deus. Se eu acreditar em Deus, Deus trabalha na minha vida. Se eu não acreditar em Deus, Deus não trabalha na minha vida. Eu estou por minha conta. Eu estou por conta própria. Muitos de vós, hoje em dia, podem estar por conta própria, pensando que estão nas mãos de Deus, mas estão em conta própria. E não é por causa que Deus não tenta o possível, o máximo. Deus faz o máximo para compartilhar na nossa vida. Ele faz tanto que ele faz, tanto que ele fez, e tanto que ele continua a fazer, que ele ofereceu o seu Filho ao mundo para ser morto por os nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. E ele ressuscitou o seu Filho pelo amor para que nós também tenhamos ressurreição, para que nós tenhamos salvação interna no céu com Deus. E depois Jesus Cristo disse, o Pai enviará o Consolador, que é o Espírito Santo, que é Deus. 3 pessoas, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
enquanto nós não se fixar verdadeiramente que não há outro Deus, não há outros santos, não há outro ninguém, senão um Deus verdadeiro que fez o céu e a terra, um Deus verdadeiro que fez o sol e a lua, aquele Deus verdadeiro que fez a noite e o dia, aquele Deus verdadeiro que criou a mim e criou a ti, aquele Deus que tanto amou, que desceu do céu à terra para a nossa salvação, aquele Deus que ressuscitou dos mortos, para que nós também tenhamos vida eterna, e aquele Deus que ainda hoje nos convida para nós os seguir, é o Deus em que nós falamos. Há muita gente que diz, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é diferente do que aceitar e receber Deus. Nós só aceitamos Deus quando nós queremos seguir os seus mandamentos, quando nós queremos seguir a sua palavra, quando nós queremos se pôr no lugar em que nós somos, pecadores, com necessidade em perdão. Nós somos pecadores com necessidade de salvação. Nós somos fracos com falta de uma coisa mais forte que o mundo oferece, que é a bênção, a paz de Deus na nossa vida. E todos nós precisamos disso, e todos nós temos esse conhecimento que precisamos. Quando Pedro descobre a presença de Jesus, descobre também que ele mesmo está nu. Porque Jesus conhecia, como diz a carta aos Hebreus, diante de Jesus, a palavra de Deus, não há criatura oculta à sua presença, mas tudo está nu e descoberto. Quando a Bíblia fala em todas as pessoas, ela fala nos discípulos de Jesus Cristo. Ela fala em nós que acreditamos em Deus. Nós estamos nus, diferente dos olhos do nosso Pai. Nós não podemos encobrir nada. Nós não temos nada para se encobrir. Nós temos descobertos completamente. Por causa disso é que é tão fácil em nós ir para Deus e confessar os nossos pecados, porque Ele já sabe os nossos pecados. Nós só se entregamos a Deus como nós somos, para que Deus nos transforme e faça a sua vontade, a pessoa à sua imagem. Os outros vêm atrás do barco arrastando a rede cheia de peixe. Em João 21, no verso 9 a 14, a celebração da ceia precedia por Jesus para que unisse a todos. A última ceia de Jesus Cristo foi para unir. Ele não conseguia unir as pessoas todas. Nós sabemos que um dos discípulos que o atraiu. Nós sabemos que Pedro o negou 3 vezes. Mas a ideia de Jesus na sua última ceia, sentado com os seus discípulos, era para unir todos. Ele até lavou os pés. Ele até nos apresenta de tanta maneira, de tanta forma, para que a gente entenda a necessidade que nós temos de Deus e de seguir Jesus Cristo. E eu gostava que todos vós fizessem um compromisso em receber Jesus Cristo, em seguir, ler a sua Bíblia, seguir a palavra de Deus por um mês. Por um mês. E é garantido que se você ler a sua Bíblia 15 minutos por dia e seguir só os ensinamentos da Bíblia, a Bíblia não precisa de explicação. Está tudo escrito. A carta de Jesus, a carta de Deus para o povo, não precisa de explicação nenhuma. Se nós tirar o tempo para nós ler, porque é que a gente temos curso bíblico? Curso bíblico é para que a gente entenda o significado da palavra de Deus. Nós se juntamos, nós lemos uma parte da Bíblia e depois nós explicamos a parte que nós lemos, e cada pessoa, para muitas vezes, reconhece uma coisa um pouco diferente. E para nós unir essa lição bíblica que nós lemos, pode ser 10 minutos, nós temos o conhecimento da Bíblia e nós vamos buscar outros versos que vêm e encaixa uns com os outros, que a lição fica a ser completa. Isso é que é o curso bíblico. O curso bíblico não vem de catecismo, não vem de qualquer livro escrito por mãos dos homens, mas por aquele livro que foi escrito por Deus, pelo intermédio do Espírito Santo. E esta carta que Deus nos escreveu tem a resposta para todas as nossas perguntas. Pensa bem nisso. Não há livro nenhum que tivesse sido escrito que tivesse a duração da Bíblia Sagrada. Não há livro nenhum de história que pudesse dizer o passado, o presente e o futuro, como a Bíblia Sagrada. Lembra-te só, Isaías anunciou o nascimento de Jesus Cristo.
750 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Nós podemos ler o Velho Testamento, que nos dirige ao nascimento de Jesus Cristo, que nos dirige à morte de Jesus Cristo, à crucificação de Jesus Cristo. E este mesmo livro, esta mesma Bíblia Sagrada, nos mostra o caminho que nós seguimos e onde nós vamos parar. Tudo isto tem um valor simbólico muito grande. A rede nos apresenta a comunidade. Quando nós temos na nossa presença a comunidade em união para Cristo, nós seguimos Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo. Nós não seguimos os ensinos de uma pessoa humana, um pecador como eu, um pecador como tu. Os pecadores se juntam, que é a igreja. A igreja é aqueles que receberam Jesus Cristo na Bíblia. Quando recebes Jesus Cristo, vens a ser um membro da família de Jesus Cristo. E por causa disso é que nós devemos reconhecer que nós temos a nossa parte em praticar. Nós temos que fazer uma coisa. Nós não podemos esperar sentado no nosso sofá para que tudo caia do céu. Muita gente diz, se não chegou, vai chegar, espera. Não esperes. Não esperes. A verdade é esta. Tu se pensas que estás à espera de Deus, estás muito errado. Muito errada. Deus está à tua espera. A escolha, o primeiro passo, a primeira decisão é nossa, não é de Deus. Deus não obriga. Deus podia ter-nos criado como uma máquina. Deus podia nos ter criado e dizer, eu vou-te criar para tu me servires. Ele tinha poder para isso. Ele é dono de tudo. Tudo isto pretende a Cristo. Tudo na nossa vida, tudo neste mundo está nas mãos de Deus. Se pensas que estás à espera de Deus no sofá, Deus está esperando por ti. Deus está à espera de ter convite. Convida Deus para entrar na tua vida. Convida para que Ele venha te ensinar, te guiar os passos do futuro. Chegando à praia, descobrem que Jesus já tinha preparado uma refeição com o pão e peixe assado nas brasas. Mas mesmo assim, Jesus manda trazer mais alguns dos peixes que ele apanharam na rede. Jesus quer que nós compartilhemos na vida com Ele e Ele quer compartilhar na vida conosco. As coisas que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer. Ele não precisa fazer. Nós podemos fazer. Nós podemos se levantar e fazer. Mas as coisas que a gente não pode fazer, Ele está pronto a fazer. E isso é que é o melhor para o povo cristão. É em nós reconhecer como é que trabalha. A Bíblia nos ensina. E é por causa disso é que nós temos que ouvir os evangelhos, as pregações de Jesus Cristo, os seus ensinos. Porque outros ensinos não contam. Jesus Cristo disse, tu se me amares, guardarás as minhas palavras. Tu se me amas, tu guardas as minhas palavras, os meus mandamentos. Aquele quem ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família, mais do que a mim, não é digno de mim. São palavras duras para a pessoa reconhecer a necessidade que nós temos em receber Jesus Cristo. A necessidade não é dele, a necessidade é nossa. Como eu já disse, Deus não muda. Deus é Deus, de qualquer maneira. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Pode não ser o teu. Se não o escolheres para Senhor e Salvador da tua vida, Ele nunca será o teu Senhor e Salvador. Ele nunca se vai esforçar em entrar na tua vida, mas Ele apenas se oferece. Ele apenas se oferece. E é muito importante porque a gente, se não reconhece a verdade, como é que nós podemos amar a Deus e seguir a Deus? Nós não podemos amar a Deus e seguir a Deus, a não ser que nós conheça a verdade. Eu digo isso e eu já li isto, não é coisa que é uma coisa nova, não é nova, mas a maneira que eu vou, às vezes, buscar um verso bíblico é para que
todos entendam, para todos entenderem que não é o meus ensinos, que o meus ensinos não conta. Se eu não estiver falando a palavra de Deus, eu devia estar de boca calada. Se eu ensinar outros ensinos que não estejam na Bíblia, eu não devia dizer nada. Porque nada te ajuda. Nada te ajuda. Podes ir a uma igreja, podes ouvir pregações lindas, podes ouvir histórias maravilhosas, mas se não é a verdade de Deus, se não é a palavra de Deus, não te vai ajudar muito. Ou até não te ajuda nada. Portanto, por causa disso é que eu gosto muito de ler de vez em quando, assim, um verso cai lá, para que vós possam reconhecer. E eu quero que você tome nota, se você quiser ler a Bíblia mais tarde, você repare em 1 João, e nós vamos ao verso 12. 1 João, o verso 12, diz desta maneira: mas a todos os que o receberam, aos que creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em outras palavras, aqueles que não o receberam, aqueles que não acreditaram nele, não são filhos de Deus. O que significa isto? Não tem a proteção de Deus, não tem a bênção de Deus, não tem a paz de Deus, não tem o perdão de Deus, não tem a vida interna com Deus. Nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. E isto não sou eu que estou falando. Isso é Jesus que está falando. Em João 1, verso 12. Ele diz: mas a todos os que o receberam, Jesus Cristo, aos que creem nele, em Jesus Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eles que não nasceram de sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Nós todos nascemos em corpo humano, de água. Até parece-me que nós não tínhamos escolha. Eu não me lembro de ter escolha de nascer. Eu, quando dei para mim, já tinha nascido. Mas eu lembro-me de nascer de espírito. Eu lembro-me de crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador. E talvez a única diferença é: eu não tive escolha do primeiro nascimento, mas eu tive a escolha do segundo nascimento. A escolha era toda minha. Não foi Deus que me obrigou, mas Deus me convidou e eu aceitei em o receber como Senhor e Salvador. Por causa de coisas, de versos, palavras como estas, de João 1, João 1, verso 12. Isto é o que nos diz. Então, se eu não o receber, se eu não acreditar nele, eu não sou filho de Deus. É o que está escrito. Outras pessoas vão ensinar que não é isto. Não. A gente pode fazer um sacrifício, a gente pode fazer uma coisa para se tornar filhos de Deus. Não, a gente não pode fazer isso. Se a gente pudesse fazer isso, Jesus Cristo não tinha morrido, Jesus Cristo não tinha vindo do céu à terra. Vocês vejam a necessidade que nós tínhamos. Não ele, mas nós. Nós tínhamos tanta necessidade em receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em acreditar nos seus ensinos, que Deus próprio desceu do céu à terra uma vez só. E morreu uma vez só. Ressuscitou uma vez só, para que tudo acontecesse na vida de todo o crente, na vida daqueles que o receberam. A gente foi mais à frente em verso 3, de João 3, no verso 3, de Nicodemus que veio ter com Jesus à noite. O que é que Jesus disse? Em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não chega a ver o reino dos céus. Então, se nascer de novo é receber Jesus Cristo. Nascer de novo é ser batizado para testemunho público. Receber Jesus Cristo. Não é uma coisa necessária. O batismo não salva ninguém. Só Jesus salva. O batismo só apenas de testemunho que nós recebemos Jesus Cristo, que nós acreditamos em Cristo. Mas em João 3,3 que diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não chega a ver o reino dos céus. Eu caí para o céu. E por causa disso, há anos para trás, eu fiz a decisão em receber Jesus Cristo. Eu tinha a minha vida como todos nós temos. Eu tinha a minha tradição como todos nós também temos. Eu tinha os meus ensinos de costume desde criança, como todos nós temos. E nós temos aquela oportunidade que Deus nos dá em nós escolher
se a gente quer viver nos ensinos de criança, como diz no Evangelho, ou então nós vamos escolher em ser transformados e ser novas criaturas em Cristo. Que isto é o que a Bíblia nos ensina. E é isso que os ensinos bíblicos nos mostram. A declaração da nossa vida. A declaração da nossa salvação própria. Imagina em nós ter a certeza absoluta que depois desta vida nós temos uma outra vida com Deus. E não só com Deus, a Bíblia nos mostra que nós vamos conhecer os nossos familiares, nós vamos conhecer os nossos amigos, aqueles que estão no céu conosco. E talvez para a semana nós vamos falar um bocadinho sobre Marcos, ou sobre Lucas 16. Em Lucas 16, que mostra a separação de um lado e do outro depois desta vida, que Jesus Cristo nos mostra. Nós vamos reparar talvez nessa história para que a gente conheça a diferença, que há muita diferença. E aí todos juntos fizeram uma grande celebração da unidade, a cruz, comeram todos e prepararam na ceia que Jesus tinha preparado na praia, como diz em João 21, 15 e 19. O amor no centro da missão, o amor no centro da nossa vida, o perdão no centro da nossa vida. Jesus chama Pedro e pergunta 3 vezes a Pedro: você me ama? 3 vezes. Porque você me ama? As mesmas 3 vezes que Pedro negou Jesus Cristo na véspera da sua paixão. Irmãos e irmãs, 1 João 5, 2 e 3 diz: conhecemos e amamos o Filho de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Se nós não guardamos esses ensinos, nós não amamos a Deus, nós não respeitamos Deus, nós não seguimos Jesus Cristo. Mas se nós, como diz em Mateus 10, 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Parece palavras duras, mas se nós tiver estudos bíblicos, mostra, se pensas que amas a tua mãe, que amas o teu pai, a tua filha, o teu filho, lembra-te, se receber Jesus Cristo, aí vais amá-los por completo. Porque Jesus Cristo vai-te mostrar o que é amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é em nós receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 1 João 2, no verso 3 e 5. 3 a 5 nos diz que sabemos o que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Em Efésios 6, 24 diz: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Em João 14, verso 15 diz: se vós me amais, obedeceis aos meus mandamentos. Jesus promete o Espírito Santo. Nós temos que obedecer aos seus mandamentos para receber o Espírito Santo. Em Mateus 12, do verso 46 a 50, fala ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Perguntou Jesus. E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, e disse: aqui estão minha mãe. Aqui está minha mãe, meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Quando fazemos a vontade do nosso Pai, o nosso Deus, nós nos tornamos a sua família. Nós somos tanto importantes para Deus como qualquer pessoa que tivesse feito a vontade de Deus. E Jesus aqui ainda mostra um exemplo tão grande que nós temos a mesma importância que a sua mãe Maria. Em nós fazer a vontade do Pai, nós nos tornamos seus filhos para sempre. A escolha não podia ser mais clara, os ensinos de Jesus Cristo não podiam ser mais retos e mais verdadeiros. E saber que Jesus Cristo tem a porta aberta, que saber que Jesus Cristo está nos convidando para a gente o seguir. Ele não quer que a gente se perca, Ele quer que a gente o siga, que a gente tenha a vida interna com Ele. E Ele quer que a gente, nesta terra, neste mundo, nós temos uma vida mais confortável. E agora vamos rezar para aqueles que estão doentes.
para que eles abrem os olhos de fé. Para aquelas pessoas que estão a cuidar das pessoas doentes dessa doença, nos hospitais, em toda a parte, pondo a sua vida em risco para ajudar as pessoas que estão bastante doentes. A nossa polícia, os nossos bombeiros, todas essas pessoas na linha da frente merecem o nosso respeito e a nossa oração. E Deus pede para que a gente reze uns com os outros e para que a gente reze para as nossas autoridades. E ficando aqui a rezando para que todos vós tenham uma boa noite. Até domingo, se Deus quiser, às 11 horas em inglês. E na próxima terça-feira eu voltarei às 7 horas da noite, em português novamente. Até lá. Fique bem e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a unidade do Espírito Santo fique sempre convosco. E muito boa tarde, muito boa noite e obrigado por me ter escutado. Se você não tem paz interior e não tem ninguém que aceite partilhar do seu amor, venha me escutar, que minha canção vem pra relembrar que Deus não se esqueceu de nós. Se você perdeu sua doce paz e não tem ninguém que venha lhe trazer o que ela traz, venha flutuar na meditação e descobrirá que Deus ainda crê em nós. São todos que hoje se angustiam, sem saber se vão achar